Olá, eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar para você, professor, mais uma pré-aula dos primários. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional, a aula vai estar completinha lá para você, né, na descrição deste vídeo. Vamos para a nossa lição, nós estamos na última lição, a lição 14. Na casa de Deus, eu me preparo para a volta de Jesus. Nós vamos encontrar as passagens bíblicas lá em João 14, do versículo 1 ao 3, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16 e o versículo 17, e em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. Sugestão de corinho para a sugestão de corinho para a aula de hoje, né? O hino oficial de trimestre, a casa é sua. E também tem duas versões para a lição de hoje. Uma é Jesus Voltará, da Vanese, muito conhecido, e outro é um hino da Leia Leonel, de Jesus Virá. Tudo relacionado com o ponto central desta lição de hoje, professor. Aí você vai escolher qual melhor, né? Você vai conseguir trabalhar com as suas crianças. Hoje nós estamos no final do trimestre, né, professor? E nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Você conseguiu, professor, nós conseguimos, parabéns para nós, né? Nós vamos encerrar esta revista falando sobre a nossa esperança como Igreja de Cristo. E a nossa esperança é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar preparados para este grande dia, né? E por isso, né, nós não podemos perder a nossa esperança diante das provas, diante das dificuldades, das calúnias, né? Diante dos problemas. A nossa alegria está em Cristo e no céu será a nossa alegria eterna, né? Junto com Cristo. Vamos adiante. Né, o ponto central da nossa lição, professor, Jesus voltará para nos buscar. Né? A criança, na aula de hoje, né, ela deve acreditar, né, e desejar se preparar, se esforçar para se preparar para o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Você deve falar com bastante ênfase, né, com toda a confiança que Jesus virá voltar para buscar a sua igreja, mas ele vai levar só aqueles que estiverem preparados, né? E se nós estamos vindo aqui, né, até hoje, né, trabalhando na escola bíblica dominical, estudando a palavra do Senhor, é porque nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Você já pode começar a preparar a mente da sua criança assim, né? Vocês, todo domingo, vocês vêm aprender a palavra do Senhor. Por quê? Para se preparar para a volta do Senhor, para ir morar no céu com Ele, né? Então, se programe, professor, para a aula de hoje, né? Chegue mais cedo para aclamar, interceder pelos seus alunos, né? Porque agora vai ter um recesso, né? Mas as nossas orações por eles, né, devem ser ainda mais intensa. Por quê? Porque há muitas festividades, né? E há muitas outras coisas espirituais acontecendo que os nossos olhos carnais não estão vendo, né? Mas o inimigo, ele está 24 horas, né? Buscando uma maneira, né, de derrotar, uma maneira de destruir tudo aquilo que o Senhor, né, já colocou em nossos corações, já colocou no coração das crianças, né? E ele vai investir de todas as maneiras para roubar tudo o que elas aprenderam, né? Por isso que nós devemos clamar, né, com mais intensidade, jejuar, né, tanto por nós como por eles, né, por suas famílias, pela nossa igreja, né? Porque o inimigo, ele tem lutado com todas as armas, né, de todas as maneiras. E nós também devemos lutar da nossa maneira, que é em oração, é em intercessão, é em clamor, é em jejum, né? É só assim que a gente vai vencer.
Então, prepare tudo também com antecedência para a sua aula. Como é o final do trimestre, você vai precisar também, né, do certificado de conclusão, né? Eu já deixei ali, né, na pastinha, né, tá ali na descrição deste vídeo, né, o certificado da conclusão do trimestre para você trabalhar com as suas crianças. E para a aula de hoje, essa última aula é mais uma recapitulação, né, de tudo que a gente aprendeu até hoje, né? E você pode precisar, ou se você gostaria de trabalhar com os visuais da lição 1, da lição 3, da 5 e da 11, né? Você pode estar usando esses visuais conforme você desejar, professor, mas isso é a critério, né, do que você tem preparado aí para eles. Após, né, a sua rotina também, né, você vai precisar do convite. Eu preparei um convite especial, mas você pode levar esse convite, professor, impresso em uma cartolina, né? Ele pode ficar impresso em uma cartolina bem grande, bem bonito para as suas crianças. Se você preferir, você cole na porta da igreja, cole no quadro, né? Ou em algum lugar que as crianças possam estar visualizando melhor. É um convite, né, para uma grande festa no céu, um convite muito especial que elas receberam, né, do próprio Jesus. Olha só que maravilha, né? Então, o convite diz assim, ó: você está convidado para a grande festa no céu. Será a festa mais especial que já existiu, organizada pelo próprio Jesus. E é para quem? É para todos que estiverem preparados. É para todos que estiverem preparados. Só vai entrar na festa quem estiver preparado. Então, você já vai mostrando esse convite muito especial para as crianças enquanto elas estão ali entrando, né? Já vai mostrando. E depois da rotina da sala, né, de oração, louvor, oferta, você pode começar falando deste convite, né? Pergunte para elas se elas sabem o que é o arrebatamento, né? Como elas acreditam que vai ser a volta de Jesus para buscar a sua igreja, né? O que elas acreditam, o que elas pensam, né? O que está ali dentro da cabecinha delas, né? Nada melhor do que a gente já começar por aí, né? A nossa lição de hoje. Então, você vai, depois, né, delas interagirem com você, professor, você vai pegar a sua Bíblia e vai mostrar lá em João 14, né? Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia, lá em João 14, no versículo 3, vai nos dizer assim: e quando eu for, né, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, nós seremos recebidos no céu com uma grande festa. Jesus já está preparando tudo, né? E pergunte para as suas crianças: professor, será que nós estamos preparados para este grande evento? E será que eu estou com a vestimenta correta, né? E será que eu estou limpinha, né? Cheirosinha para o Senhor, né? Você pode começar, né? Isso vai levar elas a refletir. Será que nós estamos com as vestes limpas, né? As vestes santas, né? Para esta grande festa no céu? Será? Mas e se eu não estiver preparada? Se a minha veste não estiver muito limpa, como eu vou me preparar? Como crianças a gente vai conseguir nos preparar? Como? Né? Então, ali você vai direcionando a resposta delas, né? Aguardando as suas respostas, porque esta aula, sim, é uma reflexão, é para elas refletir, né? E guardar dentro delas. Vamos lá para a nossa memória em ação. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17. Então, eu preparei um impresso, né? Mas você pode escrever no quadro. Então, nós que estivermos vivos, né, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor, né? Este versículo bíblico, aí você vai mostrar para eles, pedir para eles abrirem em suas Bíblias, né? Repetir umas 2, 3 vezes e depois você vai explicar o contexto deste versículo. Então, né, você vai explicar, né, para as crianças, nós vamos encontrar com quem?
O que esse versículo quer dizer? Com quem que nós vamos nos encontrar, né? Nós vamos nos encontrar com o Senhor, mas antes, né, os mortos vão ressuscitar primeiro e nós vamos nos encontrar com todos lá no céu junto com Jesus, né? Porque Jesus, ele vai nos encontrar lá nas nuvens, no céu, né, com o Senhor. E ali nós vamos ficar com ele, nós vamos morar com ele lá na morada que ele já preparou para nós pela eternidade, né? Então você vai auxiliando as crianças, né? De repente a minha explicação não foi tão convincente, né? Mas você prepare uma explicação do contexto, né, mais simplificada para que elas venham entender, né? Então você vai pedir para elas abrir as suas Bíblias lá no versículo e também você pode preparar, né, uma outra forma de elas estarem memorizando. Se você tiver um quadro aí na sua sala, né, na sua igreja, peça para elas escreverem no quadro. Se não, leve uma cartolina ou uma folha branca, né? O ideal é que cada criança escreva uma palavra do versículo, né? Ou um trechinho. Você vai dividindo, professor, uma palavra para cada uma, se a sua turma for grande, né? Ou uma frasezinha, umas 2, 3 palavras para cada criança. O ideal é que todas, né, escrevam uma parte do versículo, se possível. Auxilie aquelas crianças que não sabem escrever, né? E depois do versículo escrito, né, todos leiam em voz alta, né? Essa é uma forma de eles memorizarem, de eles lembrarem e também de participarem, né? As crianças gostam muito de interagir, de participar, de se fazer parte da aula estudada. A nossa missão de hoje, professor, é orar. Orar pedindo para o Senhor, para ajuda para o Senhor, para nos prepararmos para a sua vinda, para irmos morar com Ele no céu, né? Que o Espírito Santo ele venha nos convencer a aplicar tudo o que a gente aprendeu, né, nesse trimestre todinho, para que nós possamos agradar a Deus cada vez mais, né? Para que nós possamos agradá-lo cada vez mais e ir morar com Ele no céu. Essa é a nossa missão de hoje, pedir o auxílio, a ajuda para nós nos prepararmos e para nós aplicarmos todo o ensino neste trimestre, tudo que a gente aprendeu, aplicar para a nossa vida, né? Mudar a nossa maneira de viver, né? De acordo com a palavra de Deus, para agradar a Deus. Então, ali eu trouxe a sugestão do convite, né? A atividade, eu trouxe também, sugestão está na pasta, atividades para pintar, relacionada com o ponto central da nossa lição, e a minha sugestão também de lembrancinha é um porta-maçaneta, né, para colocar. Eu fiz de EVA, eu deixei ali o moldezinho, e também, se você preferir fazer de papelão, de cartolina, você pode fazer o impresso, né, de cartolina e estar trabalhando com a sua criança. O moldezinho de Jesus pequenininho, você vai só precisar escrever no EVA, né? Se prepare, Jesus está voltando, né? E também tem a outra maçanetinha, né? O molde da maçaneta, que as crianças aqui vão colorir, tá? Eu fiz com canetinha hidrocor, mas ela é de pontilhado, para as crianças estar colorindo, escrevendo de acordo com a sua criatividade, estar pintando. Mas esse aqui, o meu, eu fiz em folha sulfite, ficou muito molenguinho. O ideal é fazer de papel cartão ou cartolina, né? Ou então fazer em ofício, né? Mas colar num papelãozinho para ficar mais firme. Essa é a sugestão da lembrancinha e da atividade para você, professor. Agora nós vamos lá para a nossa curiosidade de hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho do país da Hungria, né? É um país que fica lá na Europa Central, a sua capital é Budapeste. Primeira curiosidade é sobre o idioma, né? O idioma da Hungria, ele é muito complexo e é único. Ele é considerado uma das línguas mais difíceis de aprender do mundo, porque ela não é parecida, ela não se parece com nenhuma língua europeia, ela não se parece com nenhuma outra língua. Então, mas é considerada uma das línguas mais difíceis de se aprender, ela é muito complexa, ela é muito difícil de aprender.
Segunda curiosidade, a Hungria é a terra das invenções. Né? Além dela ser a origem, né, do famoso cubo mágico, né, foi inventado lá na Hungria, né, o país também faz parte de grandes invenções que foram muito importantes e ainda são importantes para a humanidade, que é como a programação do computador, o motor elétrico, a bomba nuclear, a caneta esferográfica e até a vitamina C. Fora outras, né, invenções que também eles fizeram, participaram. Terceira curiosidade, a Hungria ela é sem saída para o mar, mas tem mar. Como assim, Graziela? Sem saída para o mar, mas tem mar? A Hungria ela fica localizada no centro da Europa e ela faz fronteira com 7 países. Por isso, não existe saída para o mar, né? Porém, né, não tem mar, mas tem muitos lagos, porque grande parte do Rio Danúbio, né, uma grande parte do Rio Danúbio, né, passa também pela Hungria e também a Hungria ela tem mais de 1000 lagos. Então, né, eles têm bastante lagos, têm rios, né, para se banhar, né? Então é o marzinho deles, vamos dizer assim. Quarta curiosidade sobre a moeda oficial da Hungria é o florim, né? Um nome bem, mas o florim parece uma flor, né? O nome, mas ele é uma moeda muito desvalorizada, né? Se comparado ao dólar, né? Se comparado até mesmo ao real, é uma moeda de valor muito baixo, né? Quinta curiosidade, o Lago Evis. Eu acho que se fala assim, se pronuncia assim. O Lago Evis é o maior lago de água termal da Europa e ele fica localizado ali na Hungria. Sexta curiosidade, a capital Budapeste, ela é considerada a cidade dos spas, né? Cerca de 150 localizados somente na região ali de Budapeste, mas em toda a Hungria existem cerca de 1.500 spas, né, lugares de relaxamento, né, massagens e tudo mais. Sétima curiosidade, palinka ou palinka, né? É a bebida típica da Hungria. Ela é uma bebida tradicional de mais de 500 anos, né? Que os húngaros, eles acreditam que essa bebida ela tem poderes medicinais, poderes de cura, né? Essa é a crença deles. Oitava curiosidade, são os maiores produtores e também consumidores de páprica, né? Essa especiaria, esse tempero, né? Tão diferenciado, um sabor tão único, né? Mas eles são os maiores produtores, mas também são os maiores consumidores. Nona curiosidade, na Hungria, os pedestres que atravessam fora da faixa, né? Ou que atravessam, né, fora do sinal verde, podem ser multados. Se fosse aqui, né, aí teria muita multa, né? Porque aqui o sinal tá vermelho, mas não tem carro, a gente já está correndo, a gente já está passando, né? E a 10ª curiosidade, só é possível escolher nomes que são aprovados pelo governo. É isso aí, né? Se a criança nasceu, o pai e a mãe querem colocar um nome diferenciado de uma cultura de outro país, não pode, e não está na lista que o governo ali aprovou, não pode. Não pode, tem que pedir uma autorização especial, né? Fazer o pedido de autorização, e se ele não autorizar, não pode ser registrado com aquele nome, né? Então, agora nós chegamos no nosso momento mais, né, especial, que é explorar a Escritura Sagrada. Nós vamos precisar dos palitoches, né, dos discípulos, nós vamos precisar de Jesus, dos visuais da lição 1, 3, 5 e 11, né, se você preferir, ou, né, você vai utilizar, né, os visuais que você achar melhor. Também sugiro estar utilizando também, né, o nosso panorama do trimestre, também como um visual, porque também tem ali o visual, as figuras de tudo que a gente aprendeu durante esse trimestre todinho, né? Então, a gente pode estar utilizando também na aula de hoje. Então, você pode começar a sua aula, professor, fazendo, né, uma pergunta.
Alguém já te prometeu algo muito bom? Né? Você pode aguardar a resposta das suas crianças. Nós que servimos a Jesus, nós também aguardamos o cumprimento de uma grande promessa que ele nos fez, né? Certo dia, Jesus explicou para os seus discípulos que ele subiria aos céus para nos preparar um lugar, para nos preparar uma morada. E ele prometeu que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Se você preferir, você pode estar usando, né, o visual, né, da nossa morada celestial, né, que Jesus subiu, está preparando a morada, mas ele vai vir buscar, né, a sua igreja, o que as pessoas que estão preparadas, que o aceitaram como seu Senhor e seu Salvador, né, da sua vida. A Bíblia ela vai nos dizer que haverá som de trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos, né, os cristãos, irão se encontrar com Jesus lá nos ares. Irão se encontrar com Jesus lá nos ares. Você pode virar só a nuvem, né, para exemplificar, né, o céu, né? Lá nos ares. Imaginem, crianças. Imaginem os irmãos em Cristo, eles vindo de todos os lugares, de todas as idades, de todas as culturas e países, se encontrando com o Senhor para morar junto com Ele. Imaginem todas essas pessoas, vários tamanhos, né? Várias cores, várias culturas, se encontrando com Jesus, né? Os cristãos espalhados em todos os lugares se encontrando para ir morar com ele nos céus, né? E sabe que lá nesta morada que Jesus tem preparado para nós, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não haverá mais morte. E pergunte, professor, para as suas crianças, quando isso vai acontecer? Vocês sabem quando isso vai acontecer? Quando é que Jesus vai vir buscar a sua igreja? Quando ele vai buscar, né, os irmãos em Cristo? Quando isso vai acontecer? Vocês sabem? A Bíblia diz, ela vai nos dizer que vai ser de repente. Você pode pedir para eles, pisquem bem rápido. Não foi tão rápido que quase não dá para sentir? Pois é, a vinda do Senhor Jesus vai ser assim, num abrir e fechar de olhos, vai ser num piscar, vai ser de repente, vai ser de surpresa. Por isso, nós devemos estar sempre preparados. Vocês sabem como se preparar? Vocês sabem como devem se preparar? Neste momento, é onde eu sugiro usar o nosso panorama do trimestre. Ao longo desse trimestre, nós aprendemos como se preparar. Nós estamos aprendendo desde o comecinho deste quarto trimestre. Nós estamos nos preparando, louvando ao Senhor, né, congregando com os irmãos, lendo a Bíblia, orando, adorando ao Senhor, evangelizando, trabalhando na casa do Senhor, ajudando os necessitados, ajudando aos missionários através de ofertas e orações, falando do Senhor Jesus, levando a sua mensagem. É isso que nós estamos fazendo, né? Nos preparando, né? Louvando, lendo a Bíblia, ajudando, orando. Tudo isso é uma preparação para a vinda do Senhor. Nós estamos aqui nos preparando, cooperando uns com os outros, perdoando uns aos outros também é uma forma de nos prepararmos, falando do amor de Jesus a todas as pessoas. Pois junto com essa promessa de morar com Jesus nos céus, Jesus também deixou uma grande missão para todos os seus seguidores. Jesus deixou uma missão importante para os seus discípulos, que também serve para nós. E essa missão está lá em Marcos 16,
15. Vamos lá para a Bíblia? Aí você pode pedir para as suas crianças. Vamos encontrar, então, o livro de Marcos, o capítulo 16 e o versículo 15. Peça para elas abrir, ajude elas. Então, vamos ler todos juntos. Vão pelo mundo inteiro e anunciem. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas, é para todas as pessoas. A salvação, o evangelho é para todas as pessoas, mas só irá morar no céu com Jesus, só subirá com ele aqueles que estiverem preparados. E assim, como os discípulos, né? Assim os discípulos fizeram e a igreja de Jesus Cristo foi crescendo cada vez mais, crescendo até hoje, né? E nós, a nossa missão, essa missão agora é nossa. Essa missão de ir por todo mundo, levar o evangelho a todas as pessoas. Sabe por que essa missão é nossa? Porque ainda existem pessoas sofrendo sem conhecer o amor de Deus. E o Senhor, Ele ama todas elas. Ele ama todas elas. E Ele não quer que nenhuma pessoa fique de fora. A volta do Senhor Jesus ainda não aconteceu porque Ele tem muita paciência. Jesus é paciente. Ele não quer que ninguém seja destruído por causa dos pecados. Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados, que todos limpem os seus corações dos pecados e sejam salvos. Recebam a coroa da vida eterna, porque o céu é um lugar de pureza. O céu é um lugar de bondade, né? O céu é um lugar de bondade, de amor, né? De união, de perdão, né? E só entrará quem estiver lavado pelos seus pecados. Eu larguei meu coração limpo aqui, mas eu tenho que pegar. Lavado pelos seus pecados. Aí você pode pegar a cruz, né? Pelo sangue de Jesus, né? Nós devemos manter, né? Só vai entrar lá no céu aquele que mantém o seu coração limpo, puro, né? Aquela pessoa que estiver vivendo de acordo, né? Com toda bondade e amor que Deus ensina em pegar a Bíblia em sua palavra. Sempre, professor, sempre reforce que tudo que o Senhor, né, tem nos ensinado está na Bíblia Sagrada. Ele ensina em sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Todo o seu ensinamento, tudo a preparação, né, o que nós precisamos nos preparar para ir morar com Ele no céu está aqui. Né? A criança ela precisa entender, né, que tudo que ela precisa aprender para estar preparados a ir morar no céu, receber a sua coroa, né, da vida eterna, está na Bíblia Sagrada. Aí você pode encerrar, professor, perguntando para as suas crianças: e você? Você está preparado? Você está preparado, criança? Né? Vamos refletir então, vamos pensar. Pensem, né, ali nas suas cabecinhas, olhem para dentro dos seus corações. Vocês estão preparados para ir morar no céu com Ele? Vocês estão mantendo o seu coração puro? Estão vivendo de acordo com a bondade, com o amor de Deus? Tudo que Ele ensinou, que Ele ensina na sua palavra? Né? Então, aquele que ainda não está preparado, venha aqui na frente, que nós vamos orar, pedir o auxílio do Senhor Jesus para nos ajudar a ser firmes durante a preparação, enquanto nós estivermos aqui, para que nós estejamos firmes na sua palavra, firmes na sua verdade, para que nós não venhamos retroceder, voltar atrás, que nós venhamos caminhar só em direção a Cristo, a Jesus, e sermos tudo aquilo que Ele já projetou para as nossas vidas. Né? Neste momento, você leve a sua criança a Cristo, né, encerre a sua aula. Se você preferir, professor, sempre encerre a sua aula com oração.
né? Encerre ela com oração, porque o seu coração ainda está ali fervendo pela palavra do Senhor que foi, né, ensinado. Então, sempre encerre com oração. Após a oração, se você preferir, se você já preparou, já combinou com os pais, né, faça um grande banquete, né, para demonstrar para elas que o que está nos aguardando é um grande banquete que o Senhor está preparando para nós nos encontrarmos com Ele e morar com Ele, né? Que Deus abençoe a sua vida, professor. Eu espero que você aproveite bastante, né, a sugestão das atividades da aula de hoje, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida por ter conseguido chegar até o final deste trimestre e esse ano também que está finalizando, né? Que Deus abençoe a sua vida, os seus alunos, né? A sua igreja. Espero te encontrar, se nosso bom Deus, né, assim permitir, no trimestre que vem, o ano que vem. Mas se não, né, o Senhor vai preparar alguém tão habilitado quanto, né, para estar juntamente com vocês. Que Deus abençoe a cada um e amém.